A carta, meus queridos, do rei da Síria foi escrita e mandada por rei de Israel. O rei de Israel, acredito eu, que era um homem que talvez podia ser de Israel, mas ele não tinha Deus na sua vida. Glória a Deus. Quem tem Deus na vida, ele não teme. Aleluia. Quem tem Deus na sua vida, ele não teme de falar a verdade. Ele não teme de Aleluia. contar a história de Deus para os outros. Santo é teu nome, Senhor. E nós vemos então que quando a carta chegou na mão do rei de Israel, a Bíblia nos diz então aí que ele rasgou as suas vestes. Ele disse: esse homem só pode estar louco. Mandar um leproso aqui para mim curar ele, sou eu Deus por acaso para curar esse homem? Glória a Jesus. Porque aquele que não tem o Espírito Santo, ele vira murmurar. Aleluia, Ele não tem Senhor. coragem de fazer uma oração, talvez. Ele não tem, irmãos queridos, disponibilidade. Aleluia, Ele começa Senhor. a murmurar. Verdade, Mas Senhor. o Eliseu, sabendo da história, disse: olha, diga para o rei de Israel mandar ele aqui, que o rei vai ver se tem Deus ou não tem. Aleluia, Senhor. Então tem pessoas hoje que muitas vezes morrem sem acreditar em Deus. Quantas pessoas que nós convidamos, vamos lá na igreja. O teu problema lá na igreja Deus vai resolver. O teu problema lá na igreja vai ser solucionado. Mas as pessoas muitas das vezes duvidam. Aleluia. Glória a Deus. Porque aquele que está dentro da igreja, aquele que já viu milagre na igreja, ele tem o mesmo Deus da menina irmãos, que foi presa de Samaria. A menina conhecia Deus, a menina sabia quem era Deus. Hoje nós sabemos que o nosso Deus tem poder, o nosso Deus tem capacidade. Aleluia. E o povo muitas vezes tem duvidado. Tantas vezes você tem convidado irmãos, pessoas para vir na igreja. As pessoas não acreditam. Aleluia, Porque Senhor. eles não têm o Deus que nós temos. Aleluia, Jesus. Mas nessa noite Deus está dizendo para você: creia e verás o que eu vou fazer na tua vida. Glória a Jesus. Tem pessoas aqui tão necessitadas de Deus. Glória a Jesus. Tem pessoas aqui que é só Deus na vida dele, irmãos. Maravilha. Deus está falando que aqui tem pessoa desesperada. Aleluia. Tem pessoas aqui dizendo que não adianta mais, a minha carreira já está perdida. Agora acabou-se. Eu escutei a irmã contando ali agora há pouco o testemunho. O esposo dela disse: não adianta mais. E somos nós para dizer isso. Oh, glória a Deus. Aleluia. Quem é o médico para dizer para você que não tem mais jeito? Glória. Aleluia. A última palavra, quando é falada por Deus, glória a Jesus, aí sim está falada. Mas quando Deus não bateu o martelo, nada acontece sem a vontade dele. Aleluia. Milagres Oh, acontecem. glória. Aleluia. Milagres acontecem. Santo é teu Precisa nome, acreditar. Senhor. Hoje tem pessoas que têm medo de orar pelas pessoas enfermas. Aleluia, Senhor. Eu já vi pessoas dizer assim: eu tenho medo de orar porque a enfermidade pode passar para mim. Oh, glória a Deus. Aleluia. Se a própria palavra de Deus diz que se nós estivermos diante de Deus, por dentro da palavra nós temos o escudo da fé, nós estamos protegidos. Aleluia. Não existe. Aleluia, Senhor. Não existe isso. Pessoas têm medo de orar para as pessoas endemoniadas. Oh, glória. E sabe por que não tem coragem de orar? Porque não está com a vida correta. Oh, glória a Deus. Aleluia. Não está com a vida Verdade, santificada Senhor. diante de Deus. Aleluias. E o diabo, quando irmãos queridos se manifesta, ele fala tudo. Oh, glória a Deus. Aí é que está o problema. É que muitas das vezes dentro da igreja nós temos uma coisa e fora somos outra. Dentro da igreja nós proclamamos Deus e lá fora não. Aleluia. Dentro da igreja até nós somos crentes, mas lá fora somos Aleluia, Senhor. Verdade, Deus. Aí é que vem o medo. Mas a menina não, a menina se comportou-se da mesma maneira que era dentro do povo de Santo é teu Israel. nome, Ela foi Senhor. embora para outro país e continuou vivendo em santidade diante de Deus. Oh, glória. Maravilha, Senhor. Por isso que ela disse que tem prazer de
de ver esse homem chegar na frente do Eliseu. Aleluia. Lá em Samaria tem um profeta lá que, olha, eu queria ver esse homem chegar lá. Eu duvido que esse homem, se ele chegar lá, eu duvido que esse homem não venha curado não. Graças a Deus. Ela via o sofrimento, irmãos. Ela via. A lepra é uma doença terrível. A lepra não deixa a pessoa sossegada a hora nenhuma. Aleluia. Ela te incomoda 24 horas por dia. Glória a Deus. E é uma coisa que você não pode coçar, você não tem como se livrar. Para você se coçar, você vai verter sangue no teu corpo. Então não tem como. Eu acredito que a menina olhava, talvez até escutava, talvez até via o gemido daquele homem, o sofrimento daquele homem. E ela disse: não, eu não posso suportar ver isso. Eu sou obrigado a falar para eles que Deus cura ele. Aleluia. Eu vou falar para eles que Deus resolve o problema dele. Glória. Mas acontece que quando o Naamã chegou em Israel, ele disse assim: eu sou uma pessoa bem vista, sou do exército, Glória a Jesus. trouxe presente, trouxe ouro, trouxe vestido, trouxe prata, para dar de presente. Eu sou uma pessoa bem colocada. Santa teu nome. Ele vai me chamar lá e vai colocar a mão na minha cabeça e vai orar por mim. Glória a Deus. Só que o povo hoje quer, irmãos queridos, posição. O povo hoje, ele não quer mais pagar preço. O povo hoje não quer mais se humilhar. Glória a Deus. Aleluia. E quando chegou lá, o Eliseu nem se mostrou-se para ele. A Bíblia diz que Eliseu mandou o mensageiro dizer: diga para ele que vá lá no Rio Jordão e mergulhe 7 vezes lá e ele vai ser curado. Aleluia. O Rio Jordão era tipo o Rio Tietê de São Paulo, assim mais ou menos. Glória a Deus. Uma água suja, uma água mais suja. Glória a Jesus. Aí ele já murmurou e disse: poxa, mas não tem lá em Damasco rios melhores do que esses, de água limpa? Para mim poder mergulhar, vou ter que mergulhar num rio sujo desse? Não, eu achei que eu chegava aqui, o pastor ia pôr a mão na minha cabeça, ele ia me levar para dentro da casa, talvez ia fazer um banquete para mim, e eu ia voltar curado. Não, não é assim, não funciona. As coisas de Deus são bem diferentes do que nós pensamos. Glória. Aleluia. Santa teu nome. Amigo, não, vamos embora. Pegou o povo dele, vamos embora. E um dos soldados, na mão. Santa teu Se o nome. profeta tivesse te falado coisas diferentes, tivesse te prejudicado, mas ele mandou se mergulhar no rio, homem. Vai lá, mergulha. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Por isso que eu gosto de fazer campanha. Aleluia. Aleluia. Na campanha você dá 1, dá 2, dá 3, não dá certo, mas no último vai dar. Graças a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. E Naamã, nosso querido, foi para o Rio Jordão e começou a mergulhar. Eu acredito que aquele povo que estava com ele ficaram todo olhando. Vamos ver se é verdade o que o profeta falou, né? Mergulhou uma vez, saiu, já olhou para a pedra. Está curado? Não, ainda não estava curado. Aleluia. No 6º mergulho, ele mergulhou a 6ª vez, saiu da água, olhou, a lepra estava ali ainda. Glória a Deus. Mas o profeta não disse que era 6, não é? Aí às vezes nós temos uma campanha na igreja, até colocamos cartaz: 7 dias de campanha. As pessoas fazem 4 dias, quebram a campanha e querem que Deus responda e vão morar. Aleluia. Não adiantou fazer a campanha, mas ele não fez, ele quebrou. Quem sabe Naamã quantas tentativas fez de sair de dentro do rio de volta? Não vou mergulhar mais, já estou aqui no meio desse lodo, no meio dessa água suja, vou mergulhar para quê? Mas ali do lado tinha sempre alguém que vai dar mais um mergulho, é 7 mergulhos. Eu quero ver você dar o 7º. A Bíblia diz que quando ele mergulhou a 7ª vez, ele levantou da água. E quando ele levantou da água, nem ele não acreditou. Quando ele olhou para a pele dele, a Bíblia diz que a pele dele estava com uma pele de criança.
porque aconteceu comigo coisas que nem eu acreditava. Aleluia. Aleluia. Uma certa vez ele disse para minha esposa: agora não tem mais jeito. Trancou tudo. Digo, chegamos no fim da linha. Agora é a mesma coisa que você entrar dentro de um tubo. Glória a No Jesus. final do campo está tampado, que agora não sai para onde. Mas da noite para o dia, Aleluia. Deus abria a porta. Glória a Jesus. Eu vou dizer para você nessa noite, você que está numa situação terrível, amanhã vai ser outro dia para você. Graças a Deus. Você que está aqui nessa noite estudando a palavra de Deus, se você crê no Deus que nós estamos pregando, amanhã não vai ser o dia de hoje, amanhã vai ser o dia. Aleluia. Eu surpreender você pelas grandes maravilhas que Ele vai fazer. Graças a Deus. Mas o médico falou que não adianta mais, o médico pode falar, Jesus não falou ainda. Glória a Deus. O médico falou para você que não dá mais, Jesus está falando hoje. Aleluia, O médico Jesus. falou para você que não vai ser curado, o médico Jesus está dizendo: não, você pode dar mais um passo hoje, porque hoje é o último passo. E amanhã verás que Deus já trabalhou na tua vida. Mas o meu problema é mais sério, pastor. Não importa o tamanho do seu problema, o importante é você crer no Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. E Jesus deu autoridade para o povo. O que me surpreende é que o povo teme, mas Jesus deu autoridade para nós. Quem falou e punhar uma mão sobre os enfermos? Aleluia. Foi os apóstolos que falaram? Foi Jesus. Aí lá em São João, capítulo 14, versículo 13 até o 15, por ali, se vocês vão encontrar que Jesus: tudo quanto pedis no meu nome eu farei. Aquele que crê em mim fará as coisas igual eu estou fazendo. Aleluia. Só que daí tem uma chave. Tem uma chave. O último versículo, ele diz assim: se me amar e guardar todas as minhas palavras. Aleluia. Está ali. Glória a Jesus. Me amou, guardou a Bíblia, pronto. Está feito. Pode fazer qualquer coisa, qualquer problema, qualquer enfermidade. Coloca a mão na enfermidade, vai ter que Glória a sair. Deus. Glória a Jesus. Glória. Vai ter que sair. Verdade, Jesus. Paulo andava, irmãos queridos, pregando a palavra de Deus. E a Bíblia diz que aquele homem santificava-se a Deus, que aonde ele passava, se tivesse um aleijado sentado na beira do caminho, e ele passava, aonde a sombra dele pegava, a pessoa recebia milagre. Aleluia. Jesus. Glória. E esse Eliseu fez isso com este homem. E quando o homem deu o último mergulho, saiu da água, estava curado. O próprio Eliseu. E tem tanta coisa que esse homem fez que vocês não acreditam. O machado é um ferro. O machado caiu na água e nunca mais acha. Eles emprestaram o machado do vizinho. Vamos lá cortar madeira na beira do rio. Chegaram na beira do rio, a Bíblia diz que o machado saiu do cabo e caiu na água. O moço que tinha emprestado o machado ficou desesperado. E o moço disse: meu Deus, e agora o que eu vou fazer? O machado caiu na água, não era meu, era emprestado. O Eliseu: não, fique tranquilo. Pode ficar sossegado. A Bíblia diz que Eliseu passou a mão numa vara verde e colocou na água. E o machado flutuou que nem um pedaço de isopor. Aleluia, Senhor. Como é que pode acontecer isso? Tu és maravilhoso, Isso é Jesus. impossível, irmãos. Aleluia. Eliseu chegou num lugar, uma viúva estava lá sem nada. Disse: o que você tem em casa aí? Só tem um vidrinho de azeite e uma botijinha de azeite. Então já está bom. Se tiver o começo, o resto eu faço. Aleluia, Senhor. Empresta vaso aí, vai lá, corta atrás de vasilha, busca bastante. Mas emprestar um tambor de 200 litros, apanhar um quilo de azeite dentro, desaparece, não é isso? Aleluia. Mas Deus colocar no negócio é assim. Emprestou bastante, agora entra no quarto, você fecha lá, você e teus filhos dentro da tua casa e começa a derramar o azeite dentro das vasilhas. E a Bíblia diz que quanto mais ela derramava azeite, mais saiu o azeite daquele rio. E não parou mais, enquanto não encheu todas aquelas vasilhas, o azeite não parou. Muito obrigado. Eita O glória. azeite naquele tempo custava um dinheirão.
Aí ela disse: ô profeta, agora não tem vazio, o que eu faço com azeite? Vende o azeite, paga tuas dívidas, e com o resto você vai ver o resto da tua vida. Aleluia, Vende o Senhor. azeite. Louvado o Rei. Tá vendo? Esse que é Deus, irmãos. Glória a Deus. Isso que é Deus. Deus é tremendo. Glória a Deus. Deus profetizou. O Eliseu profetizou para uma mulher que ela ia ter um filho. Ela teve um filho. A outra vez que ele passou lá, teve na casa da mulher. O menino já era grandinho. Mas acontece que daqui a pouco o Eliseu foi embora. O menino sentiu uma dor de cabeça, morreu. A mulher se corre atrás do profeta. Diga para ele que o menino faleceu. Ele Aleluia. voltou lá. Ela disse: olha, eu não pedi filho para ninguém. Você veio aqui e profetizou que eu ia ter um filho. Agora eu tenho um filho, o filho morreu. Vou fazer o que agora? Ele fica tranquilo. Ele pegou o menino no braço. A Bíblia diz que ele subiu no quarto. Com certeza era no segundo andar da casa. Foi lá, irmãos. Pediu para Deus, orou para Deus. Daqui a pouco veio e dizia com o menino puxado pela mão. Deus Aleluia. ressuscitou o menino também. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha, O problema é quando você vai e o profeta fala e não acontece. Aí é Aleluia. complicada coisa. Verdade, Senhor. Aleluia. Porque tem dois tipos de profeta, né? Tem o profeta verdadeiro e o profeta mentiroso. Aleluia. A Bíblia diz que tem o falso e o bom. Oh, glória. É que nem pirataria, né? Você vai numa loja, você vai comprar um CD. Aí esse aqui é 3 reais, esse já é 20. Então, para que a diferença? É a mesma capa, só que aquele pirata é mais barato, irmãos. O mais caro é o verdadeiro. Tudo que é verdadeiro custa caro. Custa oração, custa jejum, custa santidade. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Eita, Deus. glória. Irmãos, vamos crer no É Deus verdade, do céu. Senhor. Quanto mais que nós abrir a nossa mão, se desesperar, não, vamos crer em Deus. Louvado, Senhor. Pessoas estão morrendo todo dia com enfermidade. Glória a Deus. Deus colocou o povo na terra para trabalhar. Colocou os obreiros para trabalhar. Aleluia. Graças a Deus. E os obreiros não estão trabalhando. Aleluia, Jesus. Aí você sabe lá, o vizinho está com câncer. Vai lá. Vai lá e diga para o vizinho que Jesus cura o câncer dele. Ah, mas isso ele não cura. Aí o problema está aí, irmãos. A dúvida. Nós precisamos fazer que eles dizem: pode deixar. Já pensou Santo é se teu ele chegasse? nome. Vamos lá. A fé que ele tinha era muito grande. Vai lá e pede vasilha de todo tamanho. Porque Deus vai encher. Glória a Deus. Você tem essa fé, irmãos. Aleluia. Você tem que chegar lá e dizer: olha, você, Jesus vai curar. Aleluia. Verdade, Faça um Senhor. propósito com Deus hoje. Jesus vai curar teu câncer. Jesus vai resolver o teu problema. Jesus vai fazer acontecer. Oh, glória. Só que as pessoas têm medo. E nós precisamos aprender que o Deus de Eliseu é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Palmas que louvam a Deus.